padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Lembro que hoje é a primeira sexta-feira deste mês de janeiro, a primeira sexta-feira do ano, e a devoção bonita ao coração de Jesus nos faz recordar a recomendação bonita do apóstolo Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esta é a verdadeira devoção ao coração de Jesus, cultivar no nosso próprio coração os mesmos sentimentos do coração dele. Por isso, esse tempo do Natal fecunde o nosso caminho e essa luz bonita da presença de Cristo ilumine os nossos passos. E aqui lembro São Gregório de Nissa, numa homilia sobre o Cântico dos Cânticos, quando comenta: o apóstolo Filipe era originário da mesma cidade de Pedro e André. A palavra de Deus nos mostra. Ele diz: considero como um elogio para Filipe ser concidadão daqueles dois irmãos sobre os quais o Evangelho já havia falado com admiração por causa dos acontecimentos que vivenciaram. Com efeito, André, ao ver o Batista indicar claramente quem era o Cordeiro que devia tirar o pecado do mundo, não somente acolheu a revelação e seguiu os passos daquele que lhe fora mostrado para ver onde morava, mas ainda transmitiu boa nova ao seu irmão, aquele que os profetas haviam anunciado desde os tempos mais antigos, estava ali. Quando foi encontrado pelo Senhor, como diz o evangelista, Jesus encontrou Filipe, ele tornou-se seguidor do verbo que ele havia dito: segue-me. Tendo se aproximado da verdadeira luz, ardeu como uma lâmpada. Iluminado por ela, irradiou sua claridade sobre Natanael ao transmitir-lhe, qual uma tocha, o mistério da piedade. Filipe, meu irmão, minha irmã, tornou-se então seu guia no caminho da graça, dizendo: vem e vê. Isso aconteceu para que Natanael, tendo deixado a figueira da lei, cuja sombra o impedia de participar da luz, viesse até aquele que arrancou as folhas da figueira, por já não produzirem bons frutos. Por isso, o Verbo deu testemunho de que ele era um verdadeiro filho de Israel e não um bastardo, ao afirmar: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amado irmão, amada irmã, a encarnação do Verbo, a festa do Natal que celebramos e que nos ilumina, a encarnação do Verbo faz, pois, o ponto de encontro referencial mais importante da vida de toda pessoa humana. Porque é dele, Cristo, que nós ouvimos como Filipe ouviu: segue-me. Um segue-me que não é apenas uma palavra que penetra os ouvidos, mas toca o fundo do coração e transforma. Por isso, Filipe, também transformado, vai ao encontro de Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ninguém que o encontra guarda para si, reparte, toca também como o seu próprio coração foi tocado, o coração dos outros.
Por isso Natanael foi tocado, chamado a sair de uma compreensão estreitada, pois ele disse, perguntando: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe responde: vem ver, isto é, experimente, e o novo vai brotar no seu coração. Experimente a presença amorosa deste Cristo. E quando Natanael estava se aproximando, Jesus disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael ficou tocado, queria saber: de onde me conheces? Ora, Deus nos conhece, conhece a mim, a você profundamente, e tudo sabe. Por isso o Senhor diz: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Deus vê a mim, a você. A nossa história é uma história vista o tempo todo por Deus, pois é Ele que nos chama e é para Ele que nós estamos indo. Por isso, Natanael exclama: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas Jesus lhe faz uma observação importante para não ficar nas aparências e alcançar a profundidade da verdade. Tu crês porque te disse: eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Ora, meu irmão, minha irmã, quando foi encontrado pelo Senhor, Jesus, que encontrou Filipe, fez com que ele fosse tocado pela presença do Verbo, na força dessa palavra: segue-me. Tendo se aproximado, portanto, da verdadeira luz que é Cristo, da qual temos que nos aproximar diariamente sempre, ardeu ele como uma lâmpada. Iluminado por ela, irradiou sua claridade. Seja assim conosco. Peçamos a Deus esta graça de sermos tocados por esta luz, para que por ela iluminados possamos irradiar a força do seu amor luminoso. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida e o caminho missionário de nossa igreja seja muito abençoado, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira